Bom pessoal, então hoje nós vamos resolver exercícios sobre termoquímica. Como eu já falei em vídeos anteriores, a termoquímica para a prova da SpaceX, ela é cobrada de duas formas, tá? A primeira que eu vou mostrar nesse exercício daqui é como entalpia, como energia de ligação, tá? E tem geralmente duas formas e eu vou mostrar para vocês. Mas pessoal, se você não assistiu, se você tem dúvida em termoquímica, clica no card, assiste o conteúdo, assiste a aula, para depois voltar aqui e fazer o exercício, aprender a fazer o exercício. Porque se você tiver dúvida no conteúdo, aqui você vai ficar mais confuso ainda, tá? É preciso que você tenha esse conhecimento prévio, então clica no card, assiste o vídeo e depois volta aqui, tá? Senão você pode se confundir e pode ficar bem mais complicado para você. É um conteúdo que na verdade é bem simples e eu vou mostrar para vocês que pode ser resolvido de forma bem simples, beleza? Bom, então bora lá. Pessoal, geralmente as questões da SpaceX, elas não são cobradas somente um conteúdo. Como vocês já devem saber, se vocês estão estudando já, se vocês estão se preparando para essa prova, vocês já perceberam que resolver exercício é geralmente você tem 3, 4 conteúdos misturados em um mesmo exercício, tá? E é o que acontece aqui com essa questão. Você vai ter que ter alguma noção de química orgânica, de gases, de estequiometria para resolver essa questão daqui, tá? E eu vou mostrar que, na verdade, a termoquímica ela é bem simples aqui de resolver e como ela é sempre cobrada, você pode resolver essa questão de forma bem tranquila, beleza? Bom, vamos lá. Nós temos aqui, ó, a questão 44 da prova de 2022, então é uma prova bastante recente, tá? E ela diz o seguinte: considere as seguintes descrições do composto orgânico A. Então ele está descrevendo esse composto orgânico aqui, a gente já vai voltar nesse texto, tá? E ele quer saber quais das afirmativas estão corretas, tá? Então vamos lá ver quais dessas afirmativas estão corretas, pessoal. Bom, a gente tem aqui, vamos voltar para o texto para a gente ver quais são as características desse composto orgânico, né? Apresenta 5 átomos de carbono, então na cadeia carbônica dele apresenta 5 átomos de carbono, e aqui que eu te falei que aqueles conceitos de química orgânica vão ser importantes, tá? Além disso, ele tem que ser classificado como uma cadeia aberta. Seria uma cadeia aberta? Seria uma cadeia que não é fechada, que não é um ciclo, beleza? Ela é ramificada, então o que significa? Eu não posso ter 5 átomos de carbono um do lado do outro. Por quê? Porque ela tem ramificações, ela tem ramos, tá? Então, por exemplo, eu poderia ter 4 carbonos e um carbono aqui para baixo. Esse aqui seria o meu ramo, beleza? Além disso, ela é insaturada. O que significa ser insaturada? Ela apresenta ligações duplas ou até ligações triplas dentro dessa cadeia. Insaturação seriam ligações duplas e triplas, tá? Então, pessoal, vocês têm que ficar atentos nesses quesitos, tá? A segunda diz o seguinte: a estrutura da cadeia carbônica apresenta um carbono com hibridização sp. Ai meu Deus, ferrou! O que é hibridização sp? Relaxa, pessoal. Hibridização sp significa que um carbono desses daqui da cadeia carbônica, ele vai fazer ou uma ligação tripla ou 2 ligações duplas, tá? Então, por exemplo, esse carbono daqui, vamos botar ele como exemplo. Ele poderia fazer uma ligação tripla, e aí ele seria sp, ou ele poderia fazer 2 ligações duplas assim, e ele também seria considerado sp, beleza? Bom, além disso, ele apresenta aqui, ó, uma hibridização sp2. O que seria uma hibridização sp2? Seria um carbono que faz uma ligação dupla. Se ele faz uma ligação dupla apenas, ele tem hibridização sp2, tá? E os demais carbonos apresentam hibridização sp3. O que é isso? Só faz ligação simples, não faz ligação dupla nem ligação tripla, tá? Então, um sp e 2 sp2 e o restante sp3, tá? Por fim, o composto é um alcadieno. Olha a dica aqui, pessoal, alcadieno. O dieno significa que ele faz 2 ligações duplas. O di é de 2 e o eno significa que tem ligação dupla. Então, 2 ligações duplas, beleza? E a massa molar dele é 68 gramas por mol. O que significa isso? Essa aqui é a massa da tabela periódica. Somando todos os átomos que compõem, essa molécula vai dar 68 gramas por mol. Beleza? Tranquilo, pessoal. Vamos agora para a questão. E aí, vocês não precisam montar essa molécula agora, tá? Que eu sei que agora vai falar, tá confuso, como que eu vou montar essa molécula a partir dessa descrição? Calma, pessoal, relaxa que eu vou mostrar para vocês. Vamos lá. Em relação aos compostos acima descritos, são feitas as seguintes afirmativas.
Considerando as características descritas do composto a nomenclatura regulada pela União Internacional de Química Pura e Analítica e o PAC é... Então, olha só, pessoal, ele te deu a nomenclatura aqui. 3-metil-but 1,2-dieno. Então ele quer saber se essa é a nomenclatura desse composto. Então o que a gente vai fazer? A partir da nomenclatura orgânica a gente vai montar a molécula, tá, pessoal? Então a partir dessa nomenclatura a gente vai montar essa molécula, que vai ficar mais fácil da gente ver se está certo ou se está errado a primeira afirmativa. Então bora lá, ó. O but significa que essa cadeia principal ela tem 4 carbonos. Tá? A cadeia principal tem 4 carbonos. Além disso, você tem 3-metil. O que é isso? Significa que no carbono 3 eu tenho um metil, uma ramificação de um carbono, tá? Match significa um carbono. Então no carbono 3, ó, carbono 1, 2, 3, 4. No carbono 3 eu tenho uma ramificação, eu tenho um CH3 aqui, que é um metil. Beleza? Show! Então aqui, ó, eu já estou com 5 carbonos, como diz aqui na minha descrição. Já está primeiro certo e eu já tenho a minha ramificação aqui também. Olha a minha ramificação aqui. Então, tá, por enquanto tá tranquilo. Diz também que 1,2-dieno, ou seja, no carbono 1 e no carbono 2 eu tenho ligação dupla. Olha só, no carbono 1 e no carbono 2 eu tenho ligação dupla, então esse aqui é meu dieno, como diz aqui na terceira característica, na terceira descrição. Então, por enquanto tá tranquilo, tá? É uma cadeia formada por 5 carbonos, ela é insaturada, ela tem ramificação e ela é aberta. Ela também é um alcadieno, então tá correto. Vamos para a segunda afirmativa. Ela apresenta hibridização sp, então tem que ter um carbono com hibridização sp. O que é isso? Um carbono que faz 2 ligações duplas ou uma ligação tripla. E olha só, esse carbono aqui está fazendo 2 ligações duplas. Olha só que maneira. Esse carbono está fazendo uma dupla para a esquerda e uma dupla para a direita. Então ele tem a hibridização sp. Além disso, tem que ter 2 carbonos com hibridização sp2, que seria esse carbono daqui e esse carbono daqui. Eles fazem ligação dupla, então eles têm hibridização sp2, tá? Só faz uma dupla, por isso que é sp2, tá? sp é 2 duplas ou uma tripla, beleza? E o restante deles, ou seja, esse carbono e esse carbono, só tem hibridização sp3, tem a hibridização sp3 dele, então está correto a segunda afirmativa, tá, pessoal? Então, a segunda característica, a segunda descrição dele também está correta. Só basta saber se a massa molar dele é 68 gramas por mol. Como que eu vou fazer isso? Eu vou olhar a massa dele na tabela periódica. A questão não te deu aqui, mas provavelmente atrás da prova, na frente, teria ali a massa molar de cada um desses compostos, tá? Mas eu vou falar aqui para vocês. O carbono ele tem massa 12, eu tenho 5 carbonos, então 12 vezes 5 vai dar 60. E aqui, ó, vou completar com hidrogênio. Aqui tem 2 hidrogênios, aqui tem 3 hidrogênios, tá? Tinha esquecido, mas aqui já está certinho. O restante já estão fazendo as 4 ligações, então não precisa acrescentar hidrogênio, tá? Então, somando aqui, ó, tenho 2, 5, 8 hidrogênios, tá? A massa molar do hidrogênio é 1, então eu tenho 8 de massa molar para o hidrogênio. Então, o total aqui que vai me dar vai ser 68 gramas por mol. Tá correto. A primeira afirmativa a gente já pode dizer que tá certa, tá? Porque esse composto aqui é realmente o composto A, composto descrito lá em cima. Beleza? Bom, pessoal, o segundo diz que o volume liberado nas condições normais de temperatura e pressão a partir de 20,4 gramas do composto A é de 6,72 litros de CO2. Considerando a combustão completa, rendimento de 100% e comportamento de gás ideal. Você lembra que eu falei para vocês que vocês tinham que ter alguns conceitos de gases e de estequiometria? Vai valer para essa segunda afirmativa daqui, tá? Por quê? Aqui ele está dizendo que numa combustão completa, o composto A ele formaria 6,72 litros de CO2 a partir de 20,4 gramas desse composto A, tá? Então eu vou mostrar para vocês se isso está certo ou está errado, tá, pessoal? Qual que é o primeiro passo aqui? Transformar o composto A de fórmula estrutural para fórmula molecular, para a gente poder montar a reação de combustão, tá? Então vamos fazer isso, ó. Contando, eu tenho 5 carbonos, então eu vou botar aqui, ó, C5. Agora eu vou contar a quantidade de hidrogênios. 2, 5, 8. Então eu tenho essa fórmula molecular aqui
C5H8, tá, pessoal? Essa é a fórmula molecular que a gente vai montar a reação de combustão, tá? Eu vou dar uma pausa, apagar aqui para a gente poder montar essa reação de combustão, beleza? Bom, pessoal, voltando, vamos montar a reação de combustão. A reação de combustão vai ter que ser sempre ter o nosso combustível, que no caso vai ser o composto A. Nós vamos ter o comburente. O comburente é sempre quem? Deixa eu apagar esse maisinho, melhorar aqui. O comburente é sempre o O2, tá? E aí, quando eu tenho um hidrocarboneto, ou seja, uma molécula que é carbono e hidrogênio reagindo com oxigênio, eu sempre vou formar CO2 mais água. Sempre vou formar CO2 mais água, beleza, pessoal? Então aqui eu tenho, essa é a minha reação de combustão. O que eu vou fazer? Vou balancear, tá? Eu tenho 5 carbonos aqui, eu vou colocar 5 aqui, beleza? Para balancear a quantidade de carbonos do lado dos produtos, tá? Agora eu vou balancear a quantidade de hidrogênios, eu tenho 8 aqui e aqui eu só tenho 2. Então eu vou multiplicar aqui por 4. Bom, e por fim, a quantidade de oxigênios, tá? Aqui eu tenho 2, só que aqui eu já tenho 5 vezes 2, 10, mais 4 daqui eu tenho 14. Então eu vou botar aqui no oxigênio, eu vou botar o 7 para balancear correto essa molécula daqui, beleza? Então já está balanceada. Agora vamos fazer os cálculos estequiométricos que envolvem essa questão, tá? Bom, qual que é a ideia aqui, pessoal? Ele falou para a gente partir de 20,4 gramas, tá? Sempre que nós tivermos questões de estequiometria, a gente pode falar isso em outros vídeos sobre estequiometria, nós temos que transformar esse valor para número de mols, tá? Então o que eu vou fazer? Vou passar isso aqui para número de mols, beleza? Bom, de que forma? Utiliza a fórmula do número de mols. Número de mols é igual a massa dividido pela massa molar, tá? Assim eu passo isso para número de mols. A minha massa que ele me deu é 20,4, então vou botar aqui, ó, 20,4. A massa molar eu já tinha aqui em cima, olha aqui minha massa molar aqui em cima, ó, é 68 gramas por mol. Então eu vou dividir esse valor daqui e ver qual é o número de mols obtido aqui, beleza? Bom, pessoal, eu consigo exatamente 0,3 mols, tá? Dividindo aquilo dali dá exatamente 0,3 mols, beleza? Bom, então essa é a quantidade de mols de C5H8, beleza? É a quantidade de mols de C5H8. Agora eu tenho que relacionar essa quantidade de mols com o quê? Tem que relacionar essa quantidade de mols com o CO2, porque ele quer saber o volume de CO2, tá? Então eu vou relacionar o número de mols de C5H8 com o número de mols de CO2. De que forma? Vou pegar os coeficientes estequiométricos, ou seja, o valorzinho que está antes aqui, ó, o 5 para o CO2 e o 1 no caso do C5H8. Então, na minha equação química balanceada, eu sei que 1 mol de C5H8 está para 5 mols de CO2, tá? Agora, 0,3 mols, que é o que eu calculei aqui para o C5H8, vai estar para X. Faz uma regrinha de 3 e descobre quantos mols você vai ter para CO2, tá? Então, você fazendo essa regrinha de 3, você vai ter que 0,3 vezes 5, então aqui vai dar 1,5 dividido por 1. 1 vezes xx. Então, vai dar 1, que aqui é 1,5 mols de CO2. Beleza, pessoal? Então você tem exatamente 1,5 mols de CO2. Agora você tem que transformar isso para quê? Para volume, tá? E aí você pode fazer de duas formas. Você pode jogar na fórmula dos gases, PV igual a nRT, e calcular o volume. Ou você também pode fazer por regra de 3, que eu acho mais simples do que ficar decorando fórmula, tá? O que vocês vão fazer? A gente sabe que o volume molar, que a questão até deu aqui no quadro, ó, o volume molar dos gases nas condições normais de temperatura e pressão é 22,4 litros. O que significa isso? 1 mol de qualquer gás vai ter 22,4 litros, sempre, de qualquer gás, tá? Então relaciona, 1 mol vai estar para 22,4, 1,5 mol de CO2 vai estar para X, você descobre o volume desse CO2, beleza? Então é isso que nós vamos fazer aqui agora. Você vai dizer que o quê? 1 mol vai estar para 22,4 litros, 1,5 mol vai estar para X, tá? E faz essa conta aqui para a gente descobrir quanto que vai ser o volume de CO2, beleza? Bom, pessoal, feitas as contas aqui com o auxílio da minha calculadora aqui, vai dar 33,6 litros, pessoal, de CO2 e não 6,72 litros de CO2. Então a segunda afirmativa ela está
errada, pessoal, não está correta, beleza? Eu sei que a questão tá grande, ainda não chegou na termoquímica, mas vamos com calma que a gente vai ver como chegar exatamente na termoquímica. Caso vocês estejam vendo aqui outros conteúdos, química orgânica, estequiometria, gases, estejam com dúvida, deixem aqui nos comentários que eu ajudo vocês. Se vocês querem um vídeo explicando todos esses conteúdos, deixem aqui nos comentários para eu saber também, para que eu possa produzir esses vídeos para vocês, beleza?